vamos entrar num assunto bem polêmico aqui no grupo, tá? Oração na sala de aula. É um tema polêmico, né, gente? E daí que a gente vá para a questão da oração na sala de aula e volte aqui para a ética e para os valores. Não dá para você ir lá e sem voltar cá. Porque geralmente quem apoia que sejam feitas orações em sala de aula, acredita, quem apoia que as orações devam ser feitas, a oração do Pai Nosso, quem apoia a prática em sala de aula, apoia com base no seguinte argumento: as crianças precisam conhecer Deus para que elas tenham valores. Não é isso? O apoio das falas é o seguinte: quando tinha religião dentro das escolas, as crianças eram mais comportadas. A gente deve ensinar as crianças a amar a Deus, porque assim ela vai aprender a ser gentil, ela vai aprender a respeitar, ela vai aprender a ser solidário, ela vai aprender o valor da caridade, ela vai aprender a amar. Então, a oração ela entra nas escolas públicas, escolas laicas, por esse viés, de que no momento que a criança está de mãos postas fazendo a oração, a gente está trabalhando valores e ética. E as pessoas precisam compreender essa questão da oração na sala de aula. Se a sua escola é confessional, se você ensina numa escola evangélica que tem uma oração diária, é outros 500. Se você trabalha numa escola confessional, onde as crianças aprendem a oração do Pai Nosso e da Ave Maria, é outros 500. Outra coisa é você chegar numa escola pública laica e tirar um momento da sala, fazer da oração, fazer pedagógico. Ou seja, você traz elementos do seu culto, elementos da sua religião e insere isso dentro da sua sala de aula. Compreende? Elaine, oração, então sou agnóstica. Em toda reunião escolar tem a oração. Eu respeito, me levanto, mas acho desnecessário, minha opinião. E daí, gente, que eu tive essa discussão ali no grupo Professores do Fundamental 1. E algumas colegas se posicionaram favoráveis a que se tenha reunião na escola. Gente, valores não são trabalhados apenas dentro das religiões. Porque quando a gente internaliza de que para a pessoa ter valores morais, para a pessoa ter valores, aqueles valores universais, ela precisa ter religião, a gente está indiretamente dizendo que o ateu, que o agnóstico, ele não tem valores. É como se só tivesse valores morais, é como se só tivesse valores de solidariedade, de amor, de empatia, de respeito, a pessoa que é religiosa. E isso é uma falácia. Não é por as pessoas estarem dentro de uma religião, dentro do cristianismo, que elas têm mais valores ou menos valores. Os valores, eles não vêm a partir da religião. Os valores, eles vêm a partir do ensino, da ética, da reflexão, da filosofia. Vocês conseguem compreender isso? Agora nós temos aí a BNCC e o ensino religioso. Já fiz uma live sobre isso. Quando eu lancei uma pergunta aqui no grupo outro dia, você é favorável ao ensino da religião nas escolas? O questionamento a seguir dizia: todas as religiões ou a sua? E as pessoas diziam assim: tem que ensinar religião para poder ensinar valores às crianças. Valores de qual religião? Quando eu digo que religião é para ensinar valores, e eu digo que eu vou rezar o Pai Nosso, ou vou orar o Pai Nosso, porque é uma oração universal, o que eu estou colocando dentro da universalidade? Pai Nosso, oração universal. Pai Nosso é uma oração universal? Não. Porque se é universal, a gente supõe que seja de todo o universo, de todos os povos e de todas as religiões. Mas o Pai Nosso é uma oração tipicamente cristã. Então, o Pai Nosso, sempre que você leva ele para a sala de aula, tá ali no bojo dele
o protestantismo, o catolicismo. Daí que você desconsidera o budismo, você desconsidera as religiões de matriz africana, você desconsidera um monte de outras religiões. E quando você desconsidera as religiões, você está firmando os seus dogmas, as suas crenças. E você desconsiderando a religião do outro, você está afirmando preconceito e, de certo modo, ainda que indiretamente, intolerância. Porque a gente prega, dentro da oração do Pai Nosso, um Deus único, uma trindade. E há toda uma diversidade de religião onde existem vários deuses. Então as pessoas dizem assim, mas por que a gente não vai orar na escola se Deus é um só? Gente, outra falácia, Deus não é um só. Eu, enquanto cristã, creio num Deus uno. Eu, enquanto cristã, creio nos valores trazidos ali do cristianismo. Mas eu não posso pegar esses valores que são meus, que são próprios da minha religião, que são as minhas crenças, que são os meus dogmas, e trazer para a sala de aula, onde é uma diversidade de crianças que não têm religião, mas que os seus pais têm e que gostariam de ensinar os seus filhos a viverem de acordo com a sua religião e não com a religião da professora. Vocês conseguem entender isso? Professor em sala de aula, ele é professor. Professor em sala de aula, ele não é... Professor em sala de aula, ele não é evangelista. Ele não é coroinha. Ele não é padre, ele não é pastor, ele não é missionário, não é missionária. O professor na sala de aula, ele é professor. Tudo que vier ali dentro do espaço pedagógico tem que ser um conteúdo de ensino. É algo voltado para o ensino e aprendizagem. E não para afirmar dogmas e não para afirmar preconceitos. Vocês conseguem compreender? Oi, Neide. Cheguei, o assunto me interessa muito. Clébia. Exatamente, já fui ignorada por vários colegas no momento de uma apresentação com minha turma por não cantar o hino nacional que todos sugeriram. Um protesto velado. A questão do hino nacional, amor, é relacionada à religião, não consegui compreender bem a sua fala. Ana, sem falar que muitas religiões são discriminadas, como as afro-brasileiras, as religiões orientais. Exatamente. Elaine, exatamente. Muitas vezes me sinto assim, sem valor, por não ter padrão religioso. Então, vou pegar aqui a fala da Ana Célia. Quando a gente vai ali para as religiões de matriz africana, como muitos colegas costumam falar o seguinte: mas eu vou fazer a oração na sala de aula porque Deus é universal e porque eu vou ensinar valores que são muito importantes para o meu aluno. Tá ok. Daí eu fico pensando, valores da sua religião, valores do cristianismo. Não é isso? Se supõe que você acredite que os valores do cristianismo são valores universais e que precisam ser ensinados para sua criança. Ponto. É isso. Coloque-se no lugar do pai e da mãe. Agora, saia do espaço de professora, onde você é professora e está ensinando os seus valores do cristianismo para a criança. Ponto. Saia desse espaço e vá para o espaço de pai e de mãe. Os seus valores são do cristianismo. Não é isso? De repente entra uma professora que é de uma religião de matriz africana que pensa como você. Ou seja, eu vou ensinar valores que eu acredito que são importantes com base na minha religião. Daí que quando a criança chegar na sua casa falando dos orixás, eu acredito que você, como considera que apenas o cristianismo é uma religião que deve ser considerada, não vai gostar da construção religiosa que a professora está fazendo com seu filho. Princípio de cristianismo,
O que você não quer que façam com os outros, o que você não quer que façam com você, não faça para os outros. Entende? O que você não quer que façam com o seu filho, não faça com o filho dos outros. De repente, aí na minha sala de aula tem uma criança que os pais são ateus, são agnósticos. Ora, um professor que quer fazer oração na sala de aula não vai considerar isso. Ele vai considerar o seguinte, ele vai dizer, não vou fazer a oração. Na hora da oração, ele não precisa fazer nada, ele pode ficar calado. Ou seja, eu vou praticar uma exclusão dentro da minha sala de aula, vou desconsiderar a crença do pai do meu aluno, vou trazer o cristianismo para dentro da minha sala de aula, porque eu acredito que os valores são bons. E daí, se de repente o seu filho tem um professor ateu que vai chegar na sala de aula dizendo para ele, olha, é o seguinte, Deus não existe. E o seu filho chega na sua casa com essa construção, que Deus não existe. Você vai considerar que ele fez algo para o bem do seu filho, porque no momento que você está afirmando a sua religião na sala de aula, o cristianismo, que é o nosso país, é um país cristão, no momento que você está afirmando a sua religião na sala de aula, você desconsidera totalmente que tem um pai em casa que não quer que apresentem para o filho dele um Deus único. E que não quer que ensine para o filho dele valores que estão impregnados dentro do cristianismo, porque ele quer ensinar valores através do ensino da ética e da filosofia. A gente precisa desconstruir e ressignificar e fazer de outro jeito e lançar fora o que não tem necessidade de estar no espaço escolar. Se você quiser compartilhar a live, compartilhe. A gente sabe que vai ter muita discordância, porque sempre tem. É realmente um tema polêmico. Kleber, eu sempre digo para os alunos que eles têm que seguir a religião do papai e da mamãe. Eu ainda diria, Kleber, eu nem diria nada, sabe por quê? Eu sempre fui evangélica, eu sempre fui protestante, desde os 9 anos de idade. E daí que meus filhos foram criados dentro da igreja. Escola dominical e tudo mais. O que acontece é que eles não vão seguir a minha religião. Eles vão seguir o coração deles. Eu sou cristã, posso ser cristã protestante, mas não tenho problema nenhum se o meu filho quiser ser um católico. Se o meu filho tiver uma tendência a ir para o espiritismo. Se o meu filho quiser ser budista, porque ele é um indivíduo. Ele vai escolher quando chegar a hora dele escolher. Não sou eu que vou escolher por ele. Eu, enquanto mãe, ensino acerca da minha religião, acerca do cristianismo. Mas de forma nenhuma eu firmo a minha religião. De forma nenhuma. Rafaela, por isso acredito na escola laica. Temos que dar bons exemplos, amor, carinho e respeito. E não se firma, não se fala de amor, carinho e respeito apenas do viés religioso. As pessoas que respeitam simplesmente por terem medo de um Deus que vai punir, elas não respeitam de fato. Elas têm medo. O respeito delas vem impregnado de medo. Uma hora que o medo, que o temor de Deus desaparece, os valores que vieram simplesmente por conta do temor de Deus, eles vão embora. A ética, os valores de moralidade, de legalidade, de amor ao próximo, eles podem vir dentro da filosofia, eles podem vir numa contação de história, eles podem vir numa roda de conversa, sem que necessariamente eles tenham que vir através de uma oração e da apresentação para a criança de uma religião que é minha e que não é do outro, né? Kátia, precisamos mesmo refletir, porque penso que a religião faz parte da identidade de grupos que atendemos. E o desafio, penso ser, trazer essa diversidade sem ferir individualidade. Exatamente. Então, quando a BNCC, ela traz ali a questão do ensino religioso, ela não traz no sentido de que você vai afirmar a sua religião, seja ela qual for.
Acredito que já no DCNEI fala em relação à diversidade, em relação à tolerância. Desde muito pequena a gente deve pensar na religião como algo em que a gente vai firmar um processo de tolerância. Então eu serei tolerante com a crença do outro. Eu respeitarei a crença do outro. Eu não vou, de certo modo, impor a minha crença. Eu não vou, para a minha aula, trazer elementos da minha religião diariamente, de modo a incutir na mente das crianças que ela precisa fazer a oração do Pai Nosso, que ela precisa estar de mãos postas e fazer a oração do Anjinho da Guarda, que é uma oração católica. De forma nenhuma eu posso trazer isso para a minha sala de aula, porque é espaço de ensino-aprendizagem, não é espaço para se trazer elementos de culto. Vamos lá, Heleneida. É tão fácil, é uma questão de empatia. Se não quero que o outro me colonize, eu não colonizo o outro. Fala bem pertinente, Heleneida. Uma coisa são valores universais e atemporais, outra coisa são roupagens religiosas. Perfeito, Heleneida. Kátia, talvez o estudo mais profundo da filosofia ajudaria a tratarmos melhor dessas questões, dessas e de outras questões, a filosofia, a ética. A gente precisa estudar mais. Tá? Kleber, a religião é responsabilidade da família, eu penso assim. Então, gente, o que acontece? Se uma mãe quer que a filha siga o cristianismo, ela leva a filha dela para a catequese da Igreja Católica. Ou ele leva a filha dela para a escola bíblica dominical da Igreja Evangélica. Entende? Elaine, eu sou filha de evangélicos, porém eu virei agnóstica depois de um tempo ao sair de casa. Foi bem difícil com a família. Até eu romper e adquirir respeito foi complicado, não aceitavam a minha posição. Eu não quero tirar a opção dos meus filhos, religião é algo pessoal, escolha de cada um.